O governo Lula não é um governo operário, não é um governo popular. Ele é um governo, acima de tudo, da grande burguesia interna, porque a burguesia brasileira apresenta fissuras, apresenta divisões, que não são divisões radicais, mas apresenta. E um setor dessa grande burguesia, por exemplo, a construção pesada, que se beneficiou muito com a política de conteúdo local na cadeia do petróleo e gás, não é? As grandes construtoras, né, os estaleiros que foram construídos e receberam encomendas de plataformas, de embarcações da Petrobras. O protecionismo focalizado, sem romper com a abertura comercial do modelo neoliberal, se implantou um protecionismo focalizado para essas empresas do conteúdo, na questão do conteúdo local, na questão das compras governamentais, que foram muito grandes depois do PAC, compras e obras do Estado brasileiro, preferência para as construtoras nacionais, os bancos nacionais, os grandes bancos comerciais nacionais foram protegidos pelo governo Lula contra a internacionalização. Internacionalização que tinha sido iniciado pela dupla Fernando Henrique Cardoso e Pedro Malan. Então, o governo Lula é um governo desse setor da burguesia, que se distingue, sem se opor, mas se distingue do setor que está plenamente integrado ao capital financeiro internacional. Eu gosto de dar um exemplo que é a diferença entre a Faria Lima, Avenida Faria Lima e a Avenida Paulista. A Avenida Paulista é a avenida dos bancões, dos grandes bancos comerciais. Isso. Esses grandes bancos comerciais, eles se posicionaram contra publicamente, de maneira solene e lançando o manifesto contra a candidatura do Jair Bolsonaro em 22. Eles fizeram um ato solene na Faculdade de Direito, lançaram um manifesto em defesa da democracia. O Bolsonaro ficou mastigando e ruminando esse manifesto nos meses, ao longo de toda a campanha eleitoral, ora debochando, ora demonstrando irritação. Ele perdeu o apoio. Agora, no setor financeiro, a Faria Lima apoiou firmemente em 18 o Bolsonaro, apoiou firmemente o Bolsonaro em 22 e hoje é o principal segmento da burguesia na oposição ao governo Lula. Então, veja, Faria Lima e Avenida Paulista têm muito em comum, muita coisa em comum, no que diz respeito à política fiscal, no que diz respeito à política monetária. Embora muita convergência, muita coisa em comum, embora aí também haja diferenças, não é? O presidente geral do Bradesco declarou que o equilíbrio fiscal não é um fetiche porque tem que pensar um pouco no crescimento. Esses bancos dependem do crescimento, também do crescimento da economia, porque eles trabalham com financiamento interno às empresas. Não é necessariamente o caso do capital financeiro da Faria Lima. Então, peraí, eu acabei especificando, detalhando muito um ponto, né? Mas eu quero retornar. O governo Lula e os governos do PT não foram e não são um governo dos trabalhadores. É um governo de uma fração da grande burguesia brasileira. E friso bem, da grande burguesia, porque o médio capital tem muitas insatisfações com essa política. Então, o que o governo Lula propôs na campanha? Ele propôs retomar aquilo que eu denomino neodesenvolvimentismo, que é uma política de estímulo ao crescimento econômico por intermédio da intervenção do Estado, de redução da pobreza por intermédio da intervenção do Estado, mas tudo isso sem romper com os pilares do modelo neoliberal. E disso ele falou na campanha, não com as palavras que eu estou dizendo, mas indicou nessa direção, e isso ele está tentando fazer.